Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, o mediador do programa de hoje, e neste programa nós vamos falar sobre onde a biotecnologia está inserida e você sequer imagina. Ou imagina, não é? Longe de qualquer um de nós aqui questionar você, amigo ouvinte. Mas sim, existem várias áreas e aplicações biotecnológicas que muitas vezes passam despercebidas pelos olhos das pessoas. Mas bem, como vocês já sabem, a biotecnologia está presente na nossa vida em muitos lugares e muitas vezes a gente não percebe. Claro, os principais pontos em que está presente: vacinas, transgênicos, processos fermentativos, análise de DNA, toda aquela loucura. Mas existem alguns pontos que muitas vezes são deixados de lado ou não são vistos do ponto de vista biotecnológico. Nossa proposta hoje é falar sobre alguns desses temas. Vamos começar com o queridinho de muita gente, meu querido também, acredito que muitos ouvintes, muitos de nós aqui do programa também amamos. Suzy, é de chocolate que bate o seu coração? Conta pra gente como é que a biotecnologia está presente na produção de chocolate. O que está acontecendo? Como é que a gente pode ajudar nisso? Então, gente, quem não ama chocolate, né? Tem gente que ama muito, tem gente que não gosta tanto, mas dificilmente a gente vai encontrar alguém que não goste de chocolate. Acho que a maioria das pessoas, elas sabem que o chocolate, ele se origina do cacau, né? E ele dá origem, então, a uma variedade de produtos, né? Bebidas, o chocolate em si, o licor de cacau. Só que, na maioria das vezes, não é de conhecimento geral de todo mundo o processo que o produto passa para se transformar em outro. E o cacau, para ele chegar a se transformar no nosso chocolate, ele precisa passar por vários processos. Ele não sai simplesmente ali da árvore de cacau, ele vai para a nossa prateleira do mercado, né? De todos os tamanhos, sabores, texturas, aromas. E será que vocês conseguem adivinhar quem é que se esconde por trás de um desses processos? Pois bem, gente, temos aqui mais um processo de fermentação pelas nossas queridas amigas leveduras e bactérias. O cacau, ele é colhido e os frutos maduros são abertos e as sementes são retiradas. E é um processo manual muito trabalhoso, né? Porque as sementes, elas são retiradas uma a uma. E essas sementes, elas são envolvidas, né, envoltas por uma polpa branca, que ela é rica em açúcar, principalmente sacarose. Nesse momento, o sabor e o aroma, o aspecto, eles não se assemelham de forma alguma ao chocolate. Tanto que, se vocês procurarem foto da semente de cacau, ela é roxa. Mas o chocolate, ele não é roxo. Ele tem uma textura marrom, né? O licor de cacau, assim, fica marrom também. Então, o que é que acontece? Os grãos, a polpa, eles são coletados e rapidamente eles são adicionados em grandes recipientes, que tradicionalmente são colocados, né, com folhas de bananeira. Então, são caixotes de madeira, e aí tu coloca ali as folhas de bananeira e coloca a polpa em cima. A partir do momento que tu faz esse processo já, tá permitida a manutenção de umidade e temperatura no ambiente, promovendo a condição ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos fermentativos. E é assim que a mágica começa. Porque, ao contrário dos outros produtos fermentados que a gente tem, né, a cerveja, a kombucha, o kefir, tá aí uma variedade de produtos que vem a partir da fermentação, a fermentação do cacau, ela ocorre de forma espontânea. Isso significa que os micro-organismos presentes na polpa, no grão e no ambiente são responsáveis pela transformação dos grãos de cacau. Para uma fermentação bem-sucedida, são necessárias leveduras, bactérias ácido-láticas e acéticas, interagindo em um sistema muito complexo.
que demora de cerca de 2 até 10 dias para acontecer. Gente, 10 dias só nesse primeiro processo, só de tipo... 10 dias na primeira parte, exatamente. 10 dias só de tipo, estou com um pedaço de cacau aqui, vou tirar esses grãos e vou deixar. Daqui a 10 dias eu vejo o que eu faço com isso aí. Caramba! E é muito incrível, porque vem primeiro um processo anaeróbio, depois um processo aeróbio. A levedura entende o lugar dela, a bactéria vai entender o lugar dela. É um processo muito, muito complexo. E vem cá, esses micro-organismos já são próprios, já de dentro do cacau, ou eles são adicionados? De dentro do cacau, eles estão presentes na casca, na semente. Por isso, é um processo que já está acontecendo ali, a partir do momento que tu dá estabilidade para dar, né, o desenvolvimento dos micro-organismos, eles vão se desenvolver, eles vão precisar do ambiente, da temperatura correta e vão começar a fermentar. E os estudos que têm sido realizados para isso, para compreender melhor a fermentação do cacau, são inúmeros, né? Tanto que aqui no Brasil mesmo, tem pesquisadores da USP que já há mais de 10 anos desenvolveram uma variedade híbrida de uma levedura para melhorar a qualidade da matéria-prima brasileira. Essa nova levedura, ela degrada mais rapidamente a polpa e, consequentemente, aumenta a aeração e facilita a fermentação dos grãos, o que vai diminuir a acidez da massa de cacau. E aí pode fazer aquele chocolate puro cacau tenha um sabor menos acentuado, menos agressivo no paladar das pessoas, quem sabe, não? Exatamente, porque tem muita gente que já não gosta muito de consumir as variedades do chocolate mais amargo, né? Porque não é de tão fácil degustação, digamos assim, não é todo mundo que gosta. Sim, com certeza. A primeira vez quando eu comi chocolate cacau 100%, a sensação é a mesma você tá comendo algo com muito molho de pimenta. Porque isso não sai da boca, esse gosto amargo, esse gosto ruim. Pode beber o que for, não sai da boca. Não sei se eu concordo com a comparação, mas faz sentido, faz bastante sentido. Pimenta já é outra história complicada. Aliás, fabricação de molho de pimenta também entra em biologia, né, gente? Molho de pimenta é fermentado. Então, pelos mesmos motivos, se você tem que fermentar, você já está num processo biotecnológico e você pode também, da mesma forma que a Suzy falou do chocolate, você pode transformar o gosto utilizando os micro-organismos certos para sua fermentação. Às vezes você consegue colocar até um aroma diferente sem adicionar nada de aroma artificial, entre aspas. Você só coloca o micro-organismo certo e ele próprio produz esse aroma para você, e aí você pode dizer que é um aroma natural. Agora, continuando em relação à biotecnologia aplicada à produção de animais, certo? A produção de animais hoje é principalmente voltada, certo, para a produção de gado. Gado de corte, seja eles caprinos, bovinos, e todos eles passam por muita biotecnologia. Primeiro porque eles passam a vida toda, certo, comendo ração de soja transgênica. Então, daí já se vê 50% de biotecnologia. Além disso, a biotecnologia está aplicada também na inseminação artificial. Antigamente, os bovinos, caprinos, eles eram cruzados e os produtores eles esperavam a sorte, né, dos 50% bater para 50% macho, principalmente, né, porque eles são mais corpulentos, têm mais carne, enfim. Quando nascia fêmea, eram mortas ou vendidas, né, para a produção de leite, mas enfim, não era o ideal, né, a produção de fêmeas. Com a biotecnologia, né, principalmente a questão, né, da inseminação artificial, é possível agora selecionar apenas um determinado gênero, no caso, principalmente os machos. Outra coisa muito interessante que eu achei recentemente foi a criopreservação, certo? Que eles aplicam muito, principalmente nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, né? Para selecionar embriões em que esses embriões têm características ótimas, né?
eles são selecionados e têm características ótimas de musculatura, crescimento rápido, enfim. É outra tecnologia, biotecnologia utilizada nesse sentido. Além disso, a tecnologia está mais associada também à saúde animal, certo? Com diagnósticos de doenças, enfim, a biotecnologia atuar na produção de proteínas especiais, enzimas que vão facilitar, por exemplo, a digestão de alimentos que os bovinos comem, a questão, né, dos pré-bióticos. Tem também os probióticos, certo? Em que eles adicionam também bactérias específicas que vão produzir, por exemplo, enzimas que facilitam o crescimento do boi como um todo, facilitam a digestão de alimentos, várias coisas nesse sentido. É uma lista enorme do que os probióticos e pré-bióticos podem fazer benefício aos animais e também, né, pode puxar também aos seres humanos. Consumam muitos pré-bióticos, probióticos são muito importantes para a sua digestão e para a sua saúde mental. E a biotecnologia ela está associada principalmente para trazer mais sustentabilidade à geração de energia, uma energia mais limpa. E isso está muito associado também com um termo conhecido como bioenergia, em que é a produção principalmente de biocombustíveis, bioetanol, biodiesel, certo? E que, como vocês já devem saber, ouvintes, mas se não sabem, enfim, o biocombustível ele é produzido a partir de plantas, certo? Principalmente. Em que... Peraí, gente, não sei. É porque eu tava... O que aconteceu, Caio? Eu já tava perdendo o fôlego, calma, desculpa. É porque eu tava... E aí? Tá faltando energia? Minha mãe tava me chamando aqui, eu tava correndo aqui, enfim. Fica volta. Aproveita que ainda tem chocolate no mundo. Só dar uma respirada aqui. Tá bem. Continue assim que estiver de boa. Voltando. Então, o biocombustível ele é produzido principalmente a partir de plantas, certo? E o biocombustível, existem 4 gerações. A primeira são provenientes, né, de plantas que são utilizadas na alimentação humana. Como, por exemplo, o milho, a própria cana-de-açúcar, certo? Porém, isso não é desejável, né? Porque você está tirando comida para produzir biocombustível. A segunda geração, ela já é muito mais aperfeiçoada na questão ambiental, porque ele utiliza resíduos das colheitas, certo? Das plantações, como, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar, resíduo que sobra, né, da extração de madeira, coisas do tipo. Aí eles são utilizados para produzir biocombustíveis. Atualmente, os biocombustíveis estão, comercialmente, né, falando, eles estão estagnados na segunda geração, certo? E mesmo assim, ainda há uma dificuldade tremenda para produzir o biocombustível de segunda geração, porque são utilizados enormes solventes, enormes quantidades de solventes, reações químicas que são pesadas, né, para produzir o biocombustível propriamente dito. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu tempo dedicado a gente. E é isso aí. Fique bem, fique em casa, se cuide e até a próxima.